Fala pessoal, mais um episódio aqui da nossa terceira temporada de Job da Hora. Hoje com meu ilustre amigo Fernando. Tudo bem? Tá legal. Vitor, que conheci hoje, o Vitor pessoalmente hoje, né? Acho que é interessante dizer, o Fernando eu conheço ele desde os 14 anos, exatamente dos 14 anos, né? A gente fez Senai junto, então é uma vida, né? Tanto que eu estranho chamar ele de Fernando, mas é isso que eu vou ter que fazer aqui hoje, chamar ele pelo menos por 1 hora de Fernando, que eu acho que eu nunca fiz isso na minha vida. Tem um apelido aí que até o final do episódio a gente vai ver se a gente fala, né? De repente ele vai escapar. Aí você me perdoe, tá? Mas eu vou me policiar porque eu já tava com isso na cabeça. Meu, não posso errar. Não, a gente, chama no de final, apelido. quem sabe no final a gente divulga esse apelido aí. Essa precisa sair. E eu acho que a gente já tem um bom início aí. Vamos pelo educado, vamos nos apresentar, né? Que acho que é legal. Eu tô falando que a gente se conhece desde o Senai, porque tem até uma coisa. Eu mudei a minha vida, né, profissionalmente falando, mas você seguiu um pouco esse universo, né? Eu segui. Na verdade, eu conheço o Jason desde os 14 anos, né? A gente fez fez Senai, né? Exatamente. De lá pra cá eu segui no ramo, né? Na área da mecânica, né? A gente fez mecânica geral, né? Seguimos nessa área aí. E eu tô até hoje. Eu tenho bastante história pra contar, tem bastante empresa que eu passei, mas o Jason mudou o caminho dele. Mas eu venho dessa área e tô até hoje nela. Caramba, e quantos anos são aí já? Desde Mais os de 30? Já 48, 34. Caramba, sem cara, parar. uma 34 vida, né? anos sem parar. Caramba, e você, Vitor? Eu conheci o Fernando nesse trabalho, né? Nessa vida profissional vida já aí. Profissional. Mas eu também comecei muito novo com meu pai, né? Serralheria e depois... Olha só, você veio dessa vida de... Eu vim, meu pai... Já tinha a vida toda, uma né? proximidade com a mecânica também aí. Sim. Meu pai a vida toda foi serralheiro, então... Que legal, meu. Até hoje, no ponto que nós chegamos na empresa que temos hoje, isso foi fundamental, né? Isso ajudou demais. Imagina. E com o passar do tempo, adolescência, meu pai já foi instruindo, né? Tá na hora de procurar alguma coisa diferente, vamos fazer um Senai. Tá. Então, o Senai é sempre a porta de entrada, né, pra gente nesse ramo. Da nossa geração, o Senai era a porta de entrada. A gente Total. tava falando isso hoje de manhã ainda. A geração da nossa, né? A geração, a porta de entrada era o Senai. Total, cara. Eu, às vezes, eu tinha uma fala, assim, quando eu ia dar uma entrevista, alguma coisa, contar um pouco da minha história, eu falava, eu sou um cara típico da nossa geração, né, da minha geração e da minha região, que é o ABC, né? Chegou determinada idade, Senai é uma porta aí, né? Eu diria que era uma das poucas que a gente tinha, Uma das poucas naqueles Hoje você tempos, tem muito né? mais opções, mas naquela época não tinha muito, não. Não é, e o Sistema S, eu sou apaixonado, cara. Acho que também pelo fato de ter feito Senai. A gente tem um amigo que o filho é atleta do SESI, né, do Fabiano, que eu acompanho, e tem alguns outros amigos da Mercedes também que tem filho que luta, faz judô pelo SESI. E eu, quando mudei a direção da minha vida também, quando eu fui abrir empresa lá no começo, a Gax, em 2000, eu acho que por já ter a mentalidade também, né, e muitas coisas que a minha irmã me incentivava também, porque eu era um publicitário que queria ter uma empresa, né, que é muito diferente, uma coisa diferente, de ser empresário. Ela falava, você sabe precificar uma coisa? Você sabe fazer uma proposta? Eu, não, só sei criar, ser criativo, mais nada. Então, assim, aí eu fui buscar o Sebrae. Quer dizer, o Sistema S, de um modo geral, acho que ajuda muito, né? Fez muita diferença na vida de muita gente. Faz um diferencial. Né? Teve o antes e o depois do Senai, né? Antes do Senai você é uma pessoa, depois do Senai você vira outra. Aí o caso dos outros S's aí também. Também, né? Acho que faz diferença, né? Sim. Faz. Vamos falar um pouco da história de vocês, vai. Antes de vocês se encontrarem, né, na empresa que vocês fizeram amizade aí, que culminou na empresa de vocês, que a gente vai chegar nessa história. Fala um pouco aí, vocês falaram um pouco do Senai, como que foi aí essa trajetória até vocês se encontrarem? Sim. Bom, da minha parte, como eu comecei dizendo, né, eu comecei em serralheria, fui trabalhar em autoelétrica,
Depois, de fato, entrei para Senai, comecei a fazer toda essa parte de comandos elétricos, eletrônica. Você fez elétrica no sim, Senai? Mantenedor de instalações elétricas, Caramba, que ligação da hora, de motores, e um Muito curso legal. puxa o outro, né? É. E aí eu fui seguindo nesse ramo mais voltado para elétrica, até que eu fiz o técnico em eletrônica, né? Tá. Na ETEC, em Itatiba. Então, depois do técnico em eletrônica, eu passei a estagiar na ThyssenKrupp, que é uma Tá. empresa da região nossa, de Campo Limpo. E de lá, aí foi só Aí foi a carreira dentro desse ladeira universo. acima, né? Então aí você vai Acima é bom. entrando Muito nesse universo, né? E vai explorando. Então eu cheguei a trabalhar na área de usinagem da Thyssen. E dali eu fui para uma outra empresa onde eu conheci a empresa onde nós se conhecemos, que foi a Okuma. Tá, Tá? que legal. Então, quando eu conheci a máquina Okuma nessa segunda empresa em que eu passei, eu vi que era um universo muito maior do que eu imaginava. Né? Então legal. tinha muita coisa além, sobre tecnologia, sobre crescimento profissional. E então eu busquei aquilo até que eu de fato entrei no time de assistência da Okuma. E lá eu encontrei Que foi aí que vocês se o cruzaram. Que legal. Então, há 17 anos atrás. Olha isso, hein? Pois é. 17 anos. A minha carreira é meia maluca também, eu falo, né? Porque o destino foi me levando, né? Eu não fui escolhendo. Eu comecei trabalhando, fiz Senai, né? Trabalhei na fermentaria e chegou um determinado momento que acabou o contrato do Senai e eu precisava trabalhar em outro lugar. E aí eu estava naquela idade de tiro de guerra, acabei indo trabalhar em Guarulhos para fazer de serviço de digitador de um manual de garantia de Caramba! qualidade. Não sabia disso. É o que eu tinha. Você tinha trabalhado um pouco fora da área. Aí. Eu saí porque eu estava na fase do tiro de guerra, 17 anos, não arrumava emprego e acabei arrumando isso aí. E fui. Aí, acabando esse trabalho... Porque antes você era da Brasinca, né? Eu era da Brasinca. E a Brasinca acabou encerrando a operação. Ela foi para Minas, ela encerrou a operação na ABC e foi para Minas. E eu tive o convite para ir. Ah, tá. Eles me convidaram, só que aí eu tinha 17 anos, aí eu falei, não era vou uma sozinho, coisa que dava. não quero, vou ficar aqui com a minha mãe, que é mais confortável. E acabei... E foi assim que você foi. Aí eu fui para Guarulhos, trabalhei em Guarulhos lá. Aí de lá eu fui trabalhar como processista de fabricação de circuito impresso. Caramba. É um negócio totalmente aleatório. É isso, velho. É aquelas plaquinhas verdes que vai nos aparelhos eletrônicos. Circuito, Exatamente. Eu fabricava aquilo ali. Caramba. Só que eu trabalhava no departamento de métodos e processos. Olha só, meu. Totalmente aleatório, né? Eu não tinha feito Senai de mecânica, fui trabalhar com isso daí. Aí ali eu tive o primeiro contato com o CNC. Eles compraram uma máquina CNC e eu fiz um treinamento. E trabalhei ali por anos. Saindo dali eu fui trabalhar fui para Zema, que faz retífica, né? Que já era uma fabricante de máquinas, né? Trabalhei na Zema como operador de máquina e depois programador de máquina CNC. Caramba, olha só. Aí eu fiz faculdade de processista, né? Tecnólogo em processo de produção. Olha de lá eu fui para Thyssen para trabalhar como programador naquelas células gigantescas já, né? Que aí era a Thyssen e Grob que fabricava essa linha de máquinas. Eu trabalhava na Thyssen. E a Thyssen daqui ou... Da Thyssen daqui de Diadema. Tá. A Thyssen Divisão Máquinas. Tá. E dali eu fui para Okuma. Isso, eu tô na Okuma já há 27 anos. Caramba. 27 não, 24 anos. Cacete, 24 anos de Okuma. Mas o destino foi me levando. Eu nunca falei, vou trabalhar com máquina CNC. Eu caí lá atrás na máquina CNC e fui indo. E acontecia. Foi indo. Foi aparecendo a oportunidade, eu fui seguindo e hoje inclusive na Okuma, eu entrei como instalador de máquina. Passei a fazer instalação e treinamento de programação. Depois eu fui para assistência técnica. Também trabalhei nos dois departamentos ali. Olha só. Isso, já fazem 23 anos. E aí vocês se cruzaram lá, então? Sim, eu era instalador de máquina na época e o Victor trabalhava na parte de assistência técnica. Foi aí que a gente começou a sair para fazer serviço junto pelo mundo aí afora. Em alguns lugares. É um negócio meio maluco. E me fala uma coisa, o processo aí, que é mais ou menos como eu entendo, até porque como eu sempre pairei nesse universo, e a Gax tem a Grob aí de cliente, então eu ainda
circula um pouco nesse mundo, né? Então, é basicamente isso. O cliente foi lá, adquiriu uma máquina, aí vai todo aquele movimento para entregar a máquina, montar lá, treinar tudo, instalar, né? Treinar quem vai operar. É um mundo que a minha família sempre falou, é muito estranho o seu trabalho. Porque um dia você está no Rio de Janeiro, outro dia você está em Recife, outro dia você está em Porto Alegre. Né? A gente já foi para fora, que eu fui E Peru, fora do país, né? Argentina, então instala a máquina. Conisul aqui vocês conhecem Sim. bem. Então assim, o cliente comprou uma máquina, né? O departamento comercial vendeu, a gente tem que fazer a instalação. Então fez a instalação, fez o treinamento. Então tem que ir um técnico para lá fazer isso. Tá. Quando a máquina quebra, tem que ir um cara de assistência consertar. Então aí a gente entra nesse link aí. Então, E aí é né, sem fim, não né? para, aí Não para. vai para todo E lado. o cara de assistência, ele entra a hora que a coisa tá pegando fogo, né? Tem esse detalhe, né? Então, O cara assim, nunca tá normalmente- feliz, você entra perdendo de 3-0 já. Normalmente é urgente, né? Normalmente é É pra na hora do ontem, pepino, então né? Tem que ir pra lá. Quem sofre é a esposa. E a família fica meio assim, né? Eu até levava minha esposa, né? Quando eu ia viajar e conseguia conciliar, ela ia junto. Então ela foi que pra legal. Manaus, ela foi pra Recife. Pô, foi legal também, então, essa Ela experiência. ficava no hotel, passeando e eu trabalhando. E você Então, trabalhando. a gente tentava conciliar, porque é difícil, não é uma vida fácil, não. Não, né? Imagino, né? Porque Essa o vida tempo todo tem que sair, né? Viajando é E complicado. passa um tempo, né? E é diferente de viajar, passeio muito diferente. Sim. Então você não exatamente conhece os lugares, os pontos turísticos, não conhece, né? Não. Fica trabalhando, acabou o trabalho, tem que voltar, né? Dependendo do trabalho, a gente até... É que assim, é bom e é ruim, porque quando você fica muito tempo, você acaba ficando no fim de semana lá naquele lugar sem trabalhar, um domingo, por exemplo. Aí Tá. a gente aproveitava para ir conhecer algum lugar, né? Dá uma Então, passeada. mas não é sempre que você fica disponível um dia, né? Você tá viajando, você tá trabalhando. Dependendo de como Só que ninguém tá. enxerga isso, né? O Vitor tava na Bahia, todo mundo fala, você tava na Bahia trabalhando? Pô, que delícia, né? Foi pra Bahia. Ninguém sabe em que condições, né? Exatamente. Que hora chegava no hotel. Nos 40 graus, que de repente Mas- tava dentro da fábrica. Mas a família que tá aqui fala, não, onde ele tá? Tá lá no Nordeste trabalhando, né? É o que Não, fica, sim. né? É outra imagem. Eu ia muito pra Recife, né? Ficava em Boa Viagem, então assim... Olha só que legal. à noite eram passeios legais, mas durante o dia era ralação. Era ripa. Era ralação. Pauleira. Só que você ligava pra família, você tá em Recife, tá reclamando que tá trabalhando aí? Não é fácil, não. Caramba, e vocês falando lugares aí que me chama atenção talvez pelo fato de eu ser um cara daqui do ABC, né? Vocês estão falando de regiões aí do Nordeste, né? 2 estados do Nordeste que adquiriram máquina e a indústria tá boa lá. Como que tá esse universo assim? A indústria, ela tem as regiões mais fortes e tem algumas regiões mais fracas. Recife, por exemplo, ela tem bastante empresa lá, mas comparando com São Paulo não é igual. Não mas exatamente, existe, mas tem um mercado existe legal. um mercado. A Bahia também tem um mercado legal, Sim. que é diferente de São Paulo, né? Mas sim, tem. sim. Então a maioria das regiões tem. Isso é bom, o né? sul ali tem em todo lugar, né? Ali o tá sul é bombando bastante, geral, né? Então, E Minas Gerais No também nosso tem, né? Um segmento, a polozinho, região né? sul é muito forte. É o paraíso, assim, é a Sim. Disney Fica de São Paulo pra baixo, né? segmento de máquinas Tem ali bastante. Sim. Mas no Nordeste tem também. E a indústria, vocês viveram Manaus, isso? inclusive, tá? Em Manaus, Manaus, né? eu fui pra Manaus, Verdade, andei no né, meio cara? do mato, meia hora, cheguei lá, tinha uma célula com robô lá. Eu falei, não é Olha possível só, isso. uma célula robótica. Lá que no empresa? Você Manaus. pode falar o nome ou Eu acho que é sim, reservado? Então, Não? Musashi, Moto Musashi. Honda, Yamaha, tá. todas essas empresas têm. A gente tem um cliente lá também, a Mideia, ela também Mideia. tem uma unidade lá, né? Tem uma unidade em Canoas e uma lá. Lá em Manaus, Manaus. a tecnologia lá é que É a gente fala, animal, pô, né? Manaus, Amazonas, mas lá é forte. mas lá é A fortíssimo, né? Zona lá Franca, né? É fortíssimo lá. E vocês, pelo fato da idade, o tempo de vocês na indústria e nesse mundo, vocês passaram por várias mudanças que aconteceram nesse momento, né? Do tipo, uma região era super industrializada, como era o caso nosso aqui do ABC e algumas regiões do interior de São Paulo, e depois foram se espalhando, e o interior de São Paulo até potencializou, né? Porque muito daqui foi para lá, né? Se a gente pensar bastante isso, e espalhou pelo país, né? Também, né?
Sim. Vocês pegaram muito isso, né? E aí viagem pra cacete. Isso aconteceu Exatamente. muito aqui. Eu que sou do ABC, né? Desde a época do meu pai, a região que tinha muita empresa ali no centro de Santo André, hoje tem um shopping e não tem mais nada, Pois né? é, né? Na É industrial, condomínio ali, né? não É tem mais verdade. nada. O bairro, né, ali Meu mudou pai falava que completamente, aquilo né? ali, você andava na rua, o cara te puxava pra dentro pra você trabalhar. Pra Eu trabalhar. não consigo imaginar isso aí. Mas ele falou que Incrível. ali era assim, hoje não tem mais, né? Não, se a gente pensar ali, era fortíssimo. Sim. E a avenida chama Avenida Industrial e hoje é residencial, Pois é. né? É shopping e condomínio. né? É. Sei, o que Pois você é, ia mas falar? a Eu te gente... cortei. Não, tranquilo. A gente acompanhou de perto, né, essas transições. E em determinado tempo, né, eu acho que talvez uns 8, 10 anos atrás, a gente já começou a prever que isso ia acontecer. Que isso ia acontecer. Alguns clientes já indo para o interior, né, já saindo do centro mesmo, né. Em São Paulo, embora é um grande centro comercial, mas para a indústria acaba tendo algumas dificuldades. O trânsito, né? Por exemplo, a o trânsito é uma locomoção coisa aqui super dentro, grave, né? A logística aqui dentro de São Paulo, Tá. eu É acho muito que cruel, né? já era terrível e vem piorando, né? Então, era uma tendência. A gente já imaginava que isso aconteceria. Então, Isso foi um dos fatores de eu ter mudado, né? Que eu era do Então, ABC e eu vocês fui são pra região. literalmente fruto de um É. movimento desse tipo, né? Tem uma empresa que está fora daqui da cidade de São Paulo, vamos dizer assim, mas não está ao mesmo tempo, porque Sim. o business está aqui, mas a produção não exatamente, né? sim, nós Conta um estamos pouco em dessa Jundiaí, história. né? Jundiaí Pertíssimo é uma daqui. cidade residente de São Paulo. Então, Jundiaí também inflou, né? Inchou Também bastante empresa para muito, lá, né? De 2020 principalmente. Tem muitas né, pessoas da que foram pandemia. pra Jundiaí, né? Então ela também já tá uma cidade Também grande cresceu, agora. é. Olha só. E Bandeirantes, 5 faixas direto. Então o Maravilhoso, acesso é muito maravilhoso. fácil, né? Muito rápido. Então, pra gente ficou, de fato, Ficou bom. bem Ficou bom. localizado. E a qualidade de vida também, né? Sim, Conseguir Não ter deixa uma de- qualidade de interior, né? não deixa de E ser. próximo de São e Paulo. oportunidade de negócio, né? Nós estamos numa distância relativamente pequena, mas com uma qualidade de vida incomparável, né? Isso é bom, né? Você, depois de um bom tempo, foi pro interior. Então, eu fui porque eu percebi, esse trânsito me incomodava demais, e aí eu tinha filho pequeno na escola, mas eu achei uma brecha ali na família, o momento que eles estão migrando de um ano pro outro, eu falei, vambora. E aí E nós aí fomos. você foi. E agora ninguém quer voltar, ninguém quer É. vir pra cá nem Já pra tá visitar parente. estabelecido. Mal pra passear, então. Exatamente, lá é um lugar muito bom, né? É outra vida. E como se deu a ideia de vocês montarem aí, fundarem a PowerJet, né? Já entendemos que vocês se conheceram lá na empresa, né? Se tornaram amigos aí, parceiros. Sim. E como foi esse... De onde deu o estalo? Então, essa história aí é o seguinte, a gente estava trabalhando lá na empresa, a gente fazendo esse serviço, instalação, treinamento. Nessa vida aí, nessa essa vida pauleira aí. maluca. Doideira. E a própria empresa que a gente trabalha consome esse produto, que é a unidade de alta pressão. E eles tinham dificuldade de achar um produto desse que atendesse o cliente nas condições que eles queriam. E aí uma pessoa falou pra gente, não, vocês têm que montar, vocês têm que abrir uma empresa dessa. Foi Vocês vão... alguém que Foi incentivou um parceiro bastante. nosso lá dentro, falou, cara, vocês têm que abrir isso aí, eu vou comprar de vocês e não sei o quê. Conhecia o nosso perfil. E vocês né? perceberam... E a Sabiam gente- que assim, a nossa bagagem, a nossa experiência faria isso. Vocês com- têm o conhecimento, têm experiência, né? Exatamente. Aí ele... E uma brecha, e entenderam a um nicho, lacuna né? aí. Entendemos que era algo... inclusive, a gente atendeu muito, né? Esse tipo de máquina, né? Essa unidade de alta pressão. A gente instalava, a gente fazia assistência técnica nela e essas assistências sempre nos motivavam a fazer algo melhor. Tá. Poxa, isso não tá legal. Eu Dá pra sempre, melhorar isso aqui. sempre fui muito Não, chato, e acabava melhorando. Ele ia estar lá e ele acabava tendo que melhorar o produto, entendeu? Eu sempre fui Boa. muito chato para esse É. tipo de coisa, acabamento, sabe? Poxa, isso aqui não tá legal, o ajuste tem que ficar perfeito, né? A filtragem tem que ser eficiente, não pode ser assim. Foi concebido para isso e não faz o que deveria fazer. Então, isso despertou também na gente esse desejo de fazer uma máquina que
de fato funcionasse, Pudesse que atender a fosse... essa- Tinha que ser curioso, qualidade, né? preço baixo, simples, acessível, com uma pouca manutenção. A gente focou nisso. porque nacionalizada, né? Tudo nacionalizado. Outra coisa importantíssima, né? Porque Sim. nesse universo das máquinas aí, muita coisa não tá aqui, né? Sim. Tá aqui a parte bruta, mais pesada, vamos falar assim, para leigo, né? Com a linguagem de leigo aqui, tá? Vocês me perdoem, mas o bruto tá aqui. Agora, coisas mais delicadas ou que precisa de um desenvolvimento um pouco diferente, infelizmente hoje em dia já não está mais no Brasil, né? Fora. Muito vem de fora, né? Porque a tecnologia aqui não foi acompanhando o mercado, talvez. Enfim, Eu acho que tem a ver com mas custo faltou- também, né? é, Pra você ter faltou um um negócio pouco com disso, né? muita qualidade, com muito detalhe, você acaba Pra tendo que vir gente de fica fora. custoso. Fica custoso. Então o nosso foco era esse. Coisa Puxa, meu, boa, vocês tiveram uma ideia barata, tudo sensacional. nacional, simples, com manutenção baixa. O foco nosso não era ficar fazendo manutenção, porque o pessoal cria produtos e fala assim, não, eu vou criar produto, mas eu vou ganhar dinheiro com peça e manutenção. O nosso foco não era esse, era instalar ela ali, literalmente resolver esquecer. problema, A né? solução Resolver o para o problema. cliente. Perfeito. Né? A gente Outra não queria coisa criar que um é- problema, né? Queria criar uma solução. Criar uma de solução fato. literal, verdadeira. Falar pro cliente, você pode comprar, que você vai instalar e você não vai mais Não vai ter olhar BO, para né? mim. Você vai esquecer que esse É, equipamento tá aí. e essa parte da máquina, vamos chamar assim, não sei se está certo eu falar assim, a parte da Um máquina, acessório que a gente esse chama. acessório é importantíssimo, né? Porque para tudo Sim. se não certeza. estiver funcionando. Não é igual alguma outra coisa que de repente dá para fazer uma adequação ali, enquanto tá, É. vou fazendo desse jeito aqui. Não é Jason, exatamente sabe o assim, que é né? interessante? Que muita gente, mesmo do meio, desconhece a potência que teria isso, né? A importância. O A quanto capacidade de melhorar o o processo quanto e o isso produto dele. né? melhoraria o produto, o Olha tempo só, de cara. processo, sabe? Digamos que os ganhos com isso seriam, assim, uma vantagem enorme. Olha só. E o cliente desconhece, né? Ele só sabe que existe a refrigeração, mas ele não sabe que a alta pressão, ela também quebra cavaco, em muitos casos ela expulsa o cavaco, no caso de uma furação mais profunda. Tá. O acabamento melhora muito, né? A velocidade de corte você consegue aumentar porque a sua ferramenta está sendo refrigerada. Então tem muitos pontos positivos que os clientes ainda não descobriram. Olha só. Quer Então, dizer, faz toda a diferença, sim, né? hoje a gente tem um trabalho justamente de divulgação para levar essa informação para o cliente, para Perfeito. que ele entenda o quão é importante ele ter uma unidade de alta pressão e filtragem, né? Um outro conceito que a gente trouxe na nossa máquina é o sistema de filtragem. O nosso sistema de filtragem, ele também ajuda o cliente na limpeza do tanque da máquina dele. Olha Então, além da gente estar filtrando, né, para O jogar processo, através da pra- ferramenta, a gente também acaba retirando o excesso do resíduo, né, de usinagem Cavaco que vai pro tanque. que atrapalharia ele, tira. né? Que Tá. ele teria que estar parando para uma Perfeito. manutenção mais constante. Ou seja, menos parada de máquina. Menos né? parada de Exatamente. máquina. Putz, Então é ganha tudo que o cliente tempo, né? precisa, Exato, né? Ganha perfeito. tempo em velocidade de corte, economiza na questão desgaste de ferramenta, ganha tempo de parada de máquina Nossa, para limpeza. perfeito, cara. Tem muitas vantagens. Nossa, é muito Então, bom. O nosso foco foi esse aí desde o Vocês começo. né? começaram com esse É, propósito. E assim, a gente queria literalmente uma solução. A gente não queria, vou fazer uma empresa para ter um produto e ganhar dinheiro com peça, com isso. Não, a gente sofreu tanto com esse acessório Sim. que a gente falou, vamos fazer um que funciona. Pra funcionar, né? Simples, barato, né? E acessível, Cara, né? A que palavra demais. é acessível. Porque, assim, tem empresa muito pequena que o cara tá começando. Então, assim, a ideia é para esse cara E também. pra né? esse também, pra esse empresário Porque aí que tá no a começo. pessoa que tá no começo, ela olha e fala, isso é bem legal, mas ainda não dá pra mim isso aí. Sabe aqueles negócios que você olha e fala, Sim, cara, eu não tenho esse putz, potencial tá muito ainda. longe ainda. Mas não, a gente tem conversas com empresas pequenas também. Olha, isso é ótimo. Porque é acessível. Isso é essa muito é a ideia. bom, porque talvez vocês já
tenham pensado nisso, mas você falando isso e eu vou pensando tanta coisa aqui, vocês estão contribuindo para o desenvolvimento da indústria, meu. Sim, Você já, né, pensa essa numa é a coisa ideia. dessa. Porque você pega alguém que está começando, é muito difícil. Vocês já começaram um dia, sabe como é. Sim. É muito difícil. E ter um apoio desse, né? Quer dizer, o cara já pode começar e a empresa já pode começar com uma tecnologia um passo né, acima. Para melhorar o rendimento dele, Pô, né? meu, isso Já é começa com perfeito, um rendimento mais excelente. alto, né? Acho outra coisa que a gente achou bastante positivo e a gente investiu nisso é na aparência da máquina, né? Na aparência do produto. Tem que ser uma Legal. coisa bonita. Essa foi uma coisa que a gente falou. A gente não quer só uma solução, a gente quer uma solução bonita, Tem né? que ter um design Cara, aí. Isso aí precisa estar no corredor do cliente e a visita passar no corredor e falar, cara, ele tem uma máquina muito bonita, Que legal, bacana, que legal. algo novo, Que legal. né? Então, Diferente do que tem no mercado hoje, entendeu? A gente tem algo diferenciado esteticamente, Esteticamente também, né? também, além quando de a toda a gente estava solução. finalizando o projeto, né, Fernando? Até um caso bem curioso. E eu virei pro Fernando e falei, poxa, nesse espaço aqui acabei um logo iluminado muito bonito. Muito bom. Quase que eu matei ele. Eu falei, cara, 8 meses em desenvolvimento, agora você quer pôr um negócio luminoso, cara. O que vai mudar no processo? Ele, não, vai ficar bonito. Vai ficar bonito, Vai. tem que fazer. E hoje todo mundo que vê fala. Primeira coisa que a pessoa fala, Esse ficou o nossa, destaque. que coisa bonita, Olha hein? só. Teve um cliente, né? Ele falou assim pra gente, um gerente chegou para aquele final de instalação, quando ela vai rodar e o gerente veio para ver. Ele chegou, ele falou assim, poxa, se ela for tão boa o quanto ela é bonita, vocês já ganharam o mercado. Muito bom. Então, cara, isso E depois eu tive que ouvir ele me falando, né? Eu disse pra você. isso valeu. ia ficar legal. Ah, sem dúvida, uma coisa que acho que hoje em dia, principalmente, ou sei lá, nos últimos 15 anos aí, tem muito valor, né? A aparência das coisas, né? A beleza, né? Sim. E faz diferença, né? Hoje em Tem. dia, um parque fabril aí, bonitão, com Bonito, logo iluminado, meu, Tem que acompanhar, né? né? Tem que acompanhar. Essa Sem eu tive- dúvida. Tive que aguentar alguns meses depois ele me falando. Mas hoje ele concorda Eu com isso. concordo, ficou bom. E, ó, os operadores de máquina de hoje em dia são jovens, né, cara? Sim. Né? E é uma geração que está acostumada com coisa que tem um design, tecnologia, né? tecnologia. Coisa- É. Legal. Então, realmente, foi uma boa É preocupação engraçado, mesmo, né? todo mundo que passa olha, nossa, que bonito, né? O cara nem sabe o que é. A primeira coisa que ele fala, não, tá bonito, né? Muito bom. O que essa máquina faz, né? Depois que ele pergunta, pra que serve? Mas chama essa é a atenção. intenção. Uma né? coisa que vocês estavam falando aí sobre o desenvolvimento, que eu acho que é muito interessante vocês me contarem um pouco dessa história, como se deu o desenvolvimento. Vamos fazer a empresa. É sobre esse propósito aqui de preço, né, de solução, né, a ideia é estar acessível para muitas empresas. E aí, vamos fazer? Vamos. E como se deu aí esse próximo passo? É um processinho foi bem longo, né? Desde de surgir a ideia. Então, o Fernando chegou para mim num determinado momento lá e falou assim, cara, vamos fazer isso assim, né? Eu tenho uma ideia aqui. Já fazia 3 anos que ela tava na minha cabeça. Assim, Ah, você já tinha, vinha o rapaz já aquela tinha coisa- me falado há 3 anos. Eu tava ali Você ficou digerindo. maquinando ali, tá? E eu lembro que ele tinha me falado uma coisa assim, cara, um dia eu tava numa empresa em Mojimirim, fazendo NR12, o bicho pegando lá, né? Aquela coisa de barreira, cortina de luz, isso não funciona, Fernando. Cara, o Fernando é o cara que fazia o projetinho aqui. Tá. E, bom, isso vai funcionar assim, Vitor, porque, ó, tá aqui, documentação, se vira aí. Aí daqui a pouco eu tinha que retornar para ele e falar, Fernando, ó, a solução é essa, essa e essa. Aí eu lembro que ele brincava, ele falava assim, é um cara desse que um dia vai ser meu sócio, né? Eu falo pra Thaís que se um dia eu tiver uma empresa com alguém, vai ter que ser com um cara Muito bom. como você. Então, essa questão do detalhe, do ser chato, Também é importante. isso né? eu vejo que isso chamava a atenção positivamente nele, né? E quando ele veio falar comigo, poxa, vamos abrir uma empresa, eu tenho uma ideia aqui. Cara, isso eu confesso hoje aqui na frente dele, que isso eu não falei, mas eu fiquei orgulhoso. Eu falei, cara, imagino, que legal. Que legal. Ele
tá apostando a ficha dele em mim e eu aposto a minha ficha nele. Eu sei que as coisas vão caminhar bem. Cara, eu saí dali daquela reunião que a gente teve e falei, eu vou rabiscar alguma coisa. Então, aquele instinto de engenheiro mecânico, eu falei, agora a minha faculdade vai ser Começou ali, exposta, né? Rabisco pra lá, Agora vai. rabisco pra cá, e manda foto pra lá, manda foto pra cá. Cara, aquilo me animou muito, né? E a animação dele também com tudo isso acontecendo, né? Só que a gente tinha como é que isso vai ser? Como é que é abrir uma empresa? Como que é isso, Porque né? a gente Cara, tinha toda a como bagagem que abre uma técnica. empresa? Foi o que você falou. Né? O que é uma Como empresa? que Eu é, não né? sabia. Depois de uma Pois vida é. inteira trabalhando para A alguém. gente tinha vamos toda chamar assim. a ideia técnica de como teria que ser a máquina, né? Tivemos aí muitos vai e vens, né? De como essa máquina vai ter que ser. No papel ainda. Tudo No isso papel. no papel. Tava ali papel. bem embrionário mesmo. Pra sair do papel e a gente começar a realmente fazer, foi alguns meses aí. Sim. Só no papel. Faz um croquis aqui, faz um croquis ali, vamos discutir. Olha não só, ficou legal. assessor assim mesmo. E aí uma coisa que era assim, dos opostos, né? Se atraírem e foi um trabalho árduo pra mim também, porque eu sou do tipo da pessoa que eu acho que tem que ser do meu jeito. A gente tava falando isso hoje de Esse manhã. é um desafio, né? Cara, da porque, sociedade, assim, né? Poxa, De vida Fernando, em ó, sociedade, tem que ser né? assim. Aí o Fernando, não, cara, tem que ser diferente, tem que ser mais simples, mais acessível. Cara, mas dá pra ser simples e bonito, né? Porque sempre me incomodou essa questão estética. Eu falei, poxa, uma chapa por cima da outra não vai ficar legal, né? Ele, não, concordo com você. Então, como é que a gente vai fazer? Então, essa troca de Quer dizer, ideias, cara, que foi... Vocês saíram da condição de serem amigos para nessa fase aí já ir descobrindo outras facetas dos perfis, né? Sim. E ter que ir lidar já com isso, né? Tipo, não é uma ideia prevalecer sobre a outra, mas exatamente. o que os dois decidirem. Já Nunca foi mudando um pouco assim, as a gente coisas, brinca, né? Nunca foi e nunca E será, nunca né? será. A gente faz uma parceria que ninguém acredita. Fala, cara, como que vocês se dão bem assim? Cara, uma hora ele cede, uma hora você cede. isso, A maioria né? das vezes eu que tô cedendo, mas tudo bem. Não tem problema. A Eu gente tô aprendendo entende. ainda. Eu Mas é entendo muito que tá legal indo bom, tá que indo bem. vocês têm, que é o complemento, que eu acho que esse é uma coisa, muito bom na vida em sociedade, de um complementar o outro, né? Eu já tive sócio, por isso que eu tô falando assim, porque eu tive um sócio que era muito legal a nossa relação, a gente se dava bem e um complementava o outro, Sim. né? Ele, Soma, isso acaba somando. exato, né? ele Sempre fazia e pensava coisas que eu não tinha aquela visão ou não tinha olhar para determinadas questões e vice-versa. Eu acho que isso é muito bom numa sociedade, cara. E aí, voltando para a sua pergunta, né? Sim. Então, como é que foi esse processo? Esse processo foi, no início, aos poucos mesmo, de fato, Muita de... pesquisa. de papel e sair muita pra pesquisa, pesquisar. muita pesquisa. A gente já tinha uma bagagem grande, né? A Bastante gente experiência. achou que seria enorme, algo né? que sairia do papel assim. Mas não foi tão rápido assim. Não, porque quando você começa a criar, você começa a ver o outro lado. Você começa a entender que para cada ação tem uma reação. Sim. Então, poxa, se a gente fizer assim, a gente vai ter um outro problema que é esse. E aí a gente foi pontuando e tendo que se ajustar a cada novo passo, era um novo porque ajuste. é uma coisa que você abre um portal, né? Exato. Então você tem uma coisa, vem a Aí- consequência daquilo E aí e começa, como resolver. depois de algum tempo no papel, começou a montagem física. Aí, mesmo depois de ter estudado tanto no papel, começou a montagem. Falou, cara, isso não ficou legal. Vamos E refazer como, isso e como vocês fizeram isso para desenvolver essa estrutura da empresa? Quer dizer, tiveram uma ideia da empresa, vocês já abriram a empresa Não, eu tenho e já foram pro... Não, eu como tenho um foi? parceiro de infância também, que Tá. é um contador. Tá. Que aí eu falo com todo mundo, não, esse contador que me ajuda, Que faz meus legal. impostos de renda. Os caras, mas você confia? Contador é igual advogado, né? Eu falei, não, esse cara eu confio Tem que nele. confiar, Até né? falei pro Vitor, não, vamos que esse cara é parceiro meu eu estudo com ele desde os 6 anos de idade. Caramba, cara, esse uma cara. vida inteira, né? Esse cara é parceiro meu e ele me ajudou muito. Até hoje, meia-noite eu tenho uma dúvida, eu ligo pra ele. Você liga Aí a minha pra esposa ele. fala, não é hora de ligar pra ninguém. Eu falo, não, esse cara tem que me atender. E ele me atende, me ajuda e ele que orienta a gente, essa parte de empresa, documento. Que aí vocês tiveram que abrir a empresa para Exatamente, partir mas pro... jogo tudo na mão dele, isso aí. E ele me ajuda.
Ajuda a gente, na Que verdade. legal, né? Então que é um legal. parceiro. Mas a abertura da empresa mesmo, o CNPJ, ela veio muito depois do nosso início, A né? gente ficou ainda... Vocês foram ainda Sim, fazendo as depois coisas a gente e veio, buscando teve- viabilizar mesmo Teve o até... protótipo, testes É. e tudo, E né? como que vocês fizeram esse protótipo? Vocês foram Na atrás garagem, na garagem de casa. Ah, que legal, Na velho. minha garagem. Na sua Na casa? minha casa, na garagem. Vocês moram perto? Perto. hoje é Pertinho. perto. Que aí dava pra se encontrar, Sim. porque eu imagino que vocês não deixaram o trabalho. Então, Não. vocês faziam isso depois do expediente. Isso. Depois do expediente de sábado, esse protótipo foi rolando. Aí. E depois para os testes a gente levou para casa, né? Aí a gente fez algumas na máquina na casa dele, porque por conta de alimentação, de Do estrutura, trifásico trifásico. e tudo, né? E você tinha trifásico em casa? Sim, sim. Eu moro em chácara, né? Tá. Então eu já tinha... Eu ia falar, seu pai é serralheria. Não, é por causa Sim, da infra da sua casa de mesmo. casa mesmo. E aí Então, facilitava. Foi um Sim. protótipo, literalmente um protótipo feito artesanalmente, cada que detalhe legal, ali. velho. Até sair um projeto, né? Aí saiu um projeto, aí a gente falou agora, mesmo assim, depois saiu o projeto, já teve algumas melhorias, alguns Sim. clientes, isso aqui podia melhorar, tal, a gente melhora. Então quer Isso, dizer, a gente vocês tá sempre conseguiram já aberto colocar a- no a- mercado logo depois desse Sim, passo, então. sim. Já temos algumas rodando aí já no Brasil. Não, então, mas desse passo aí, protótipo virou projeto. E aí, vocês já adquiriram um cliente e já vamos produzir? É isso que foi A assim? gente fez Caramba, a- que da E hora. a gente instalou numa empresa inicialmente de ponta, né? Que sensacional. Um pessoal de manutenção que já nos conhecia pela nossa Pela carreira, vivência né? e a carreira, a experiência. Então, é um pessoal que apostou em nós, falou assim, poxa, se vocês fizeram, aí eu tenho certeza tenho que certeza. isso Ela ali funciona. foi Isso é literalmente demais, pelo nosso cara. nome, nós vendemos pelo nome. Tá que a vendo gente só? tinha. Relacionamento é tudo nessa vida. cara, E é e essa claro, ma- vocês E mostraram essa máquina o eles trabalho a nunca vida ligaram pra inteira, né? gente pra pedir Essa nada. máquina já faz Olha, mais nada, do que um nada, ano que tá nada. rodando. Que tá rodando, E eles olha. não ligam pra gente pra nada. A gente até liga Melhor- pra eles de vez em quando. melhor E aí, prova cara? E aí, social como é que não tá? existe, Falou, né, não? Só trocamos filtro até agora. Ah, que legal. Então isso pra gente é muito gratificante. Depois vieram outros clientes, né, que também foram muito importantes pra gente. Até a empresa que hoje a gente ainda trabalha, que passou a ser nossa cliente, né, porque também Meu, isso é demais. sabia do nosso potencial, do que a gente estava entregando. Então isso tudo pra gente é muito gratificante, é muito, poxa, valeu a pena. Sem dúvida, eu A gente imagino. tá aí numa fase muito boa, né? Hoje a gente já tem uma estrutura em Jundiaí, né? Então a gente já tem o nosso... Então, me conta um pouco disso, porque vocês estão falando aí uma coisa, é claro que a gente já tinha falado, eu já estava sabendo dessa história, mas acho que é legal a gente compartilhar. Porque o que acontece, né? Quem vai abrir uma empresa, normalmente a pessoa vai levando o emprego até o máximo possível e vai desenvolvendo a empresa. Chegou no momento que ela é um momento de inflexão, né? Que a pessoa tem que decidir ou uma ou outra. No caso de vocês foi um pouco diferente, né? Sim. Vocês ainda conseguiram conciliar, né? Sim, a gente Conta um pouco disso, que eu acho que é muito bom. A gente está conciliando porque a gente segmentou a fabricação dela. A gente sabia que isso ia ser necessário, né? Por conta de volume. A gente conta com a venda do produto, lógico, Claro, né? Da comercialização. E aí a gente tem que ter uma estrutura para poder atender o mercado. Então, como a gente trabalha numa outra empresa e está fazendo essa unidade, o primeiro questionamento é, quem que vai me atender? Quem é que vai fazer o meu produto? Se eu precisar ligar para alguém, com quem que eu vou falar? Com quem eu falo? Então, a gente segmentou a fabricação, a gente tem parceiros, né? Meu, Escolhemos excelente. um a um, tudo homologadinho, faz um negócio padronizado, de acordo com o desenho, o projeto. Perfeito. Então hoje a gente fala, inclusive, que a nossa empresa é uma boa equipe, né? Então, Muito quando bom. a gente entra um pedido pra gente de máquina, digamos, vai ser 5 máquinas. A gente entra em contato com o início da nossa produção, né? Que começa no nosso parceiro inicial de corte e dobra. Tá. E dele já vai para montagem, que é Que é uma outro- próxima etapa outro e outra parceira. e um outro de Cara, pintura. Olha só. Então hoje a gente faz como montadoras fazem, né? Perfeito. Então a gente segmentou ela com alguns parceiros. Isso. E Parte de esses foram muito gabinete, chaves pra montagem. gente até hoje, né? São pessoas Fundamental. Que aí, né? apostaram na Imagina. gente também, porque Meu, imagina demais. chegando pro cara e falando assim, a gente tem um projeto, você topa com a gente? Cara, vocês estão loucos, cara. Tem que ser muito parceiro mesmo, né? parceirão. Parceiro na guerra, meu. Chega pra gente já o gabinete
prontinho. pintado, né? Esse aí eu posso Tá. até falar o nome dele aqui. Um parceiro nosso que acreditou em nós, o nome da empresa dele é Pingo de Solda. Pingo de solda. É o Fernando, Que legal esse Fernando nome. e o Ronaldo. Esses caras aí, Seu xará, esses então. caras embarcaram com a só. gente nessa loucura aí. É. Quer dizer, vocês, além de trazer uma novidade para o mercado, que é uma melhoria, é tecnologia, é acessível, vocês ainda movimentaram todo o circuito aí, o ecossistema, né, de outras Sim. empresas, né? É Sim. muito legal. E a gente viu que isso funcionou muito bem. Olha só. Então, o que nos permite enxugar o custo final da máquina, né? Então, por isso que a gente fala que hoje a gente E aí consegue vocês conseguem ter um preço alcançar... competitivo a também. gente consegue alcançar aqueles clientes menores também, porque a gente conseguiu montar uma estrutura de maneira que fosse mais enxuta no quesito custo, né? Tá. Pô, Tá. e nacional, né? A gente tá Poxa, falando uma isso- coisa, né? É. Conseguir manter ainda E aí essa o- produção no Brasil, né, E o cara? legal é que é hoje muito a gente legal, não né? precisa estar 100% Lá. dentro Dentro da da operação. empresa, né? Então a gente A gente consegue... faz o controle de qualidade, né? Então, o pessoal lá que faz a montagem do gabinete, de vez em quando briga com a gente fala, pode refazer aí que não ficou legal. Tem que ser perfeito. Vocês mesmos Mas fazem a imagina o qualidade. Victor inspecionando, né? É. Não, isso não tá legal, pode refazer. E no começo isso foi tenso, né? Porque até no desenvolvimento chegava para ver o gabinete, até que a gente fala que o pingo de solda foi chave pra gente, porque eles tiveram que ter uma paciência Olha muito grande só. comigo. Imagina filho de serralheiro criado dentro É. da serralheria e assim, extremamente crítico. Então eu chegava, eu só conseguia ver os Só vi os defeitos, os né? defeitos, né, cara? Então, O cara queria matar nós. poxa, não. Calma, Fernando, vai dar certo. Eu Calma, falava vai pra dar ele, certo. vai dar Mas a gente chegou num Os ponto caras são onde ficou bons. muito Os bom. caras são Que bons. legal. Legal. É importante, né, ter parceiro, né? Tanto que acredita, né, na gente, quanto que pode atender, né? Putz, isso é uma situação ideal, né? Acho que... Conversamos bastante com ele, vamos embarcar nessa daí, vamos ver o que dá. E aí vocês têm toda essa estrutura e a parte comercial ficou para vocês, então. Sim. É isso? Como É, a que gente vocês tem. foram Não, a gente tem alguns organizando? parceiros, né? Hoje, né? No começo era eu e ele, Era vocês divulgando dois? boca a boca para os nossos contatos, Ah. né? Como a gente já tem bastante tempo nessa área aí, então a gente tem muito contato. E conhece Então, muita gente, né? a gente vai divulgando e foi assim. Mas hoje a gente já tem alguns parceiros comerciais mesmo. Que Legal. são pessoas que trabalham na área comercial que Tá, representam a gente. representante. Então a gente sim. tem um cara Tá. em Porto Alegre, a gente tem um cara em São Paulo, na região do interior. Muito Acho que bom. Tem Em Santa Catarina. Santa Catarina. Onde mais? Tem um cara Em que Ponta foi- Grossa. Ponta no Grossa. Paraná. Cara, Tá. tem um monte de parceiro. Então- Aqui ele tem uns dele, né? Eu faço contato com alguns Tá, e a gente tá. tem uns parceiros comercial Que que bom, cara, representam a excelente. gente, né? E aí vocês estão nos polos aí, né? Industriais, onde estão as ferramentarias e tudo Exatamente. mais. Então, a gente tem bastante contato com o pessoal de ferramenta, né? Então, o pessoal de ferramenta que vai mostrar o produto dele, ele fala, mas esse produto precisa de alta pressão. Então, Exato. o Esse cara já tem acessório o nosso aqui contato já- e indiretamente ele passa a ser um representante muito também. bom. Então nós tivemos bastante convites já também para levar a máquina para feiras, para muito centros legal. de exposições. E esse é um ponto onde a gente vai trabalhar. Seria a Com- próxima fase. né? Esse é um Começar- próximo Uma passo próxima aí para etapa, né? vocês. Sim. Eu ia até Começar a participar perguntar de se feira e vocês evento, encontram, onde vocês encontram um dificultor, né? Onde é um desafio aí para o mercado tomar conhecimento do produto de vocês, né? E acho que talvez esse seja um aí, né? Estar numa feira ou Sim. Não, onde que vocês Não, acham? Onde tá na esse minha gargalo? opinião, a gente tem. Eu comentei algumas vezes, né? Que quando você lança. Apesar de ser uma área que tem bastante empresa, tudo, é um mercado meio apertado esse de máquina, assim, sabe? Sim, Para você sim. entrar com um produto novo, a gente percebe uma É dificuldade. difícil, né? Então o pessoal olha, mas você. Uns 6 meses de empresa, não. Quando você tiver maior, eu venho falar com você. Então a gente percebeu isso no começo. No começo Teve foi. algumas pessoas que. É. Não. Torce o Apesar de eu te nariz, conhecer, assim, eu ainda não ainda confio não no tem seu segurança. produto. É. Então a gente optou em fazer uma divulgação por rede social, mostrando os Legal. produtos, mostrando as máquinas que a gente está instalando, e a gente está divulgando por esse meio. Muito bom. Mas a dificuldade é a aceitação do mercado, porque é um negócio novo. Por ser O novo. pessoal olha, mas por que agora, né? Estranho, sabe? Eles duvidam.
E aí a gente está provando que as máquinas estão sendo instaladas, não estão dando Que problema, tá tudo rodando, tá rodando, aí, né? tá funcionando, Sim. tá fazendo o propósito dela ali. Então, Muito assim, bom. dentro do que a gente projetou, ela tá atendendo. É isso aí. Porque eu imagino que é um mercado de muita concorrência, né? E não é fácil, Não, né? não. Tem algumas empresas que fazem isso aqui no Brasil, né? Então a gente está entrando no mercado que existe o produto, então tem uma concorrência, mas nós estamos divulgando o produto. Mas Eu tá- acredito que tem espaço para Tem todo espaço mundo. para todo mundo, É. é isso, sempre. Principalmente Não se a gente tem- tá não- falando de Brasil. Não temos Sim, inimigos, né? Meu, Temos pai, concorrentes. é É o que você isso aí, falou é. antes ali. Um Né? ajuda o É. outro e todo mundo segue em frente. Tem que ser assim, e tem espaço para todo mundo, Sim, né? é grande o E a mercado. indústria nacional aí é gigante e precisa se modernizar, né? A Sim. gente sabe que tem muita empresa que tem equipamento de 30 anos, 40 anos. Bastante. É claro que dura, É. mas às vezes é porque é uma questão, às vezes, de mentalidade até do empresário, né? De não querer renovar Sim. ou ter a preocupação, uma empresa muito nova, tal, né? Sim. Tem muita coisa desse Mas tipo, o legal né? é que assim, né? Embora no início foi assim uma barreira que a gente precisava derrubar e a gente sabia que a gente precisava derrubar, eu volto naquele ponto onde tiveram pessoas que já estavam, né, dentro de empresas que falaram assim, poxa, é isso aí eu quero. Isso é ótimo, Porque eu sei que vem de vocês e eu sei que isso Perfeito. com certeza vai ser de boa qualidade, vai atender o que vocês estão propondo entregar. E conforme o tempo foi passando, as pessoas foram vendo que isso tudo tinha solidez, né? Isso tudo tinha confiança. Não só do nosso nome, né? Como o nome da empresa que a gente estava levando. Então, Porque a é gente o produto ali, entreguei o produto e ele tá funcionando. E tudo Exatamente. tá certinho. Então, volta na Como, né? nossa base, né? Que é fazer bem feito e entregar solução. Não entregar Perfeito. algo que vá nos trazer problemas. Nossa intenção é que o cliente compre a unidade de alta pressão para a solução de um problema dele, né? Ou de vários problemas que ele venha a ter. Mas que isso não seja um problema para ele. Porque se for um problema para ele, vai ser um problema para nós também. Sem dúvida, né? é verdade. Não é Então, isso que a a gente nossa quer. visão, nossa visão sempre foi essa, fazer algo que, poxa, isso precisa ficar perfeito. E como funciona o modelo? Qual é a versão que vocês estão hoje? É assim também, que eu posso entender? Ah, a gente fez Sim. desde quando nasceu lá, nós estamos na versão tal. Não, é assim, o projeto que a gente fez, a gente também pensou nisso. Existe algumas aplicações. Tá, Então, existe a aplicação padrão que a gente tem. Uma unidade de alta pressão, basicamente, você tem que falar de pressão e vazão. perfeito, tá. Então, a gente tem uma unidade padrão, que é a 52 litros, com até 70 bar de pressão. Tá. Porém, tem cliente que precisa, não, eu quero 30 bar de pressão com 20 litros. A gente faz também. Só que no nosso caso, a gente fez um projeto que o gabinete, a estrutura da máquina é a mesma. A gente trabalha só na entendi. substituição da bomba. Tá. Então, a gente vai pôr a bomba de Aí acordo você com o vai que ele adequar. especificar. É praticamente personalizado, Exatamente, porque o gabinete, a maior parte da produção é a mesma. Justamente a gente economiza e o custo Perfeito. fica bom para todo mundo. então. Perfeito. Então o cliente escolhe, a gente põe a bomba Você que ele vai de quer. acordo com a necessidade. Então, é a ali. bomba e alguns componentes eletrônicos que a gente muda, dependendo da versão que ele quer. Sensacional. Então, mais é- ou menos assim, você vai comprar um Creta 2.0, ou 1.6. O carro é o mesmo, só o carro muda o é o mesmo. motor. Só muda ali o E motor. os opcionais que você vai colocar nele. né? Exatamente. Então, E aí, no caso de vocês, é fazer essa adequação aí. de acordo com a necessidade do cliente, né? E chega pra gente bastante procura por projetos especiais. E esses projetos especiais, todos eles a gente recebe, a gente trabalha em cima, a gente avalia, fala, poxa, ó, isso aí vai funcionar para você, legal. ou o seu produto não vai dar legal com isso aqui. Não vai funcionar. O seu tipo de filtragem é esse, ou precisa ser assim. Ah, entendi. Né? Uma das coisas que é interessante a gente deixar registrado, nosso sistema de filtragem, ele é um sistema onde você consegue substituir o filtro com facilidade e você consegue variar entre as micragens dos filtros. Tá. Que isso é bastante importante dizer, né? Então, se o cliente trabalha com alumínio, é um tipo de filtro. Se ele trabalha com ferro fundido, o ferro fundido ele solta grafite, ele solta uma borra, né? Então, a gente consegue, para cada cliente, falar, olha, o seu projeto é
esse, né? A gente consegue falar para ele que não vai por esse caminho não, que aí vai dar ruim. A gente já sabe o resultado disso. E ele isso, não precisa mudar uma máquina para mudar o sistema de filtragem. Ele troca o É filtro. uma questão mais simples, né? Então é algo estrutural, Foi né? pensado Algo também. projetado Perfeito, para muito bom. isso, né? Vocês como já viviam a realidade da dificuldade, então essa é mais uma das E soluções, aí né? acho que cabe um outro comentário, né? Esse acessório cabe em qualquer máquina de usinagem, né? Torno, CNC, centro de usinagem CNC. Tem algumas aplicações até para retífica. Ah, é? Em Ah, qualquer não fabricante, necessariamente qualquer de máquina. CNC, então. Sim, É isso? Normalmente é em CNC, mas Tá. torno, centro de usinagem, Ah, não só para o retífica, centro inteiro. É. Ah, entendi. Você tem aplicações para Para diversas máquinas. E olha qualquer só. fabricante também, né? Porque Nossa, o pessoal isso fala, é não, mas ótimo. essa unidade foi projetada para que máquina? Não, para qualquer uma. Serve para todas. Serve É um pra qualquer acessório. uma. É um acessório que qualquer cliente que pode ter para qualquer dá máquina pra- CNC. Puxa, É. perfeito. Aí né? tem detalhes, né? A máquina tem que estar preparada, né? Tem que ter os detalhes para poder comportar o acessório, mas não foi feita para um fabricante específico, né? Quando a gente fala máquina preparada, é legal falar que É. tem gente que não sabe o que é, Ótimo. mas a máquina em si, para que o óleo passe através da ferramenta, existem uniões rotativas. Porque ela passa com 70 bar, né? Você tem que estar preparada para aguentar os 70 bar de pressão. Ah, entendi. Então, a máquina do cliente precisa ter essa união rotativa. A mangueira Tem que ser tem que preparada ser para preparada suportar essa carga. para né? essa pressão. Então, Então é essa questão quando o você primeiro diz sobre quesito quando a preparar. gente diz, né? Tem umas condições aí para Exato. poder abrigar Sim. e suportar essa alta pressão, por exemplo. Né? Exato, Isso aí. Puxa, muito bom, Tô cara. falando que é um negócio maluco, né? Você Nossa, fala- é demais. Não, Eu isso adoro, abre adoro. muitas- Eu adoro. Muitas ideias, né? Eu sou de um vertente. mundo completamente diferente do de vocês, né? Uhum. Mas uma das coisas que são muito legais na área de comunicação, publicidade, marketing, enfim, é que a gente lida com vários segmentos. E quando a gente vai lidar com um determinado segmento, a gente tem que estudar minimamente aquilo, né? Uhum. Então é muito legal saber, né? A gente, pelo fato da Grob, é claro que eu vivi muito essa vida lá no Senai. Meu pai trabalhou a vida inteira na Mercedes, né? Então eu fui muito legal. ligado nesse mundo. Mas por causa da Grob, falando agora da vida atual, a gente lê muito, estuda muito sobre isso, né? Uhum. Então é uma área que, além de eu ter o carinho da vida, da vivência, né? Eu acho muito interessante. Tanto que eu acho a mecânica, a ciência do século XX, assim, que eu acho que mudou a história do mundo naqueles tempos, né? Graças a tanta aplicação e o desenvolvimento constante, né? Que ainda existe até hoje, claro. É que hoje os jovens são muito impressionados com outras coisas. Dispositivos, sei lá, celular, inteligência artificial, sei lá. Mas muitas pessoas não fazem ideia o que é esse universo, né? Quanta tecnologia empregada, né? Quanta coisa. A gente né? que vem dessa área que a gente fala hoje máquina, mas isso é robótica, é mecatrônica. Exatamente, Né? Nós estamos né? trabalhando com um conjunto extremamente complexo. Você falando de ali. célula robótica, né? Quer dizer, né? Lá em Manaus, né? Meu, é uma coisa fantástica, né? Sim. Que Eu costumo falar assim, quando tá rodando tudo é coisa maravilhosa de ver, né? eu acho demais sistema também. trabalhando sozinho é a Eu coisa acho mais incrível, linda. eu acho incrível. A gente que aprendeu no analógico ali, né? E aí, quando você vê uma coisa fazendo tudo sozinho, né? É impressionante ver trabalhar ali, né? É a base do Senai, que era tudo manual, né? Exatamente, Aí você vai pra né? máquina CNC hoje, você fala, não. Você vê aquilo ali, eu fico impressionado. É muito Sempre legal. impressionado. Às vezes, nas feiras ou até visitando fábricas dos clientes e tal, eu vejo aquilo ali, eu falo, caramba, e sempre observo para ver como tá o operador, né? Se ele é jovem e tal. E vocês falando, acho que em algum momento a gente falou de Jundiaí, né? Eu fui há uns anos numa empresa lá na Pexil. E, pô, os caras têm um monte de jovens, cara. Uns caras de 20 anos, uma molecada que ou vem do Senai também, ou depois se especializa lá, faz um técnico e tal, na ETEC, né? Eu ia falar ET, eu sou velho, mano. Na ETEC, enfim. E, meu, tem vários jovens aí, quer dizer, se renova também. É muito legal isso, né? Claro que o mercado ainda tem uma certa dificuldade, né? Porque o jovem hoje quer fazer outras coisas, né? Trabalhar
acha que uma máquina é uma coisa que não tem a tecnologia. Mas quem se depara vê que é um mundo muito moderno. Sim. Né? Eu acho que é muito interessante, mas a gente percebe realmente que os jovens não se interessam mais por isso. Mas é uma área que eu acredito que não acaba, né? Essa área não acaba. É um jamais, negócio fantástico para trabalhar. Só que realmente eles estão interessados hoje em, não, é TI, é programação, isso, é celular. Não enxerga que... Essa área é muito... Que, né, tem que estar muito na realidade. Eu vejo hoje, quem estuda hoje, se na nossa época tinha lá 5 mil meninos naquele Senai, hoje talvez tenha 20, 30, né? Muito menos. Mas é porque eles estão se deparando com aquela realidade e aí quando enxerga aquilo, vê que realmente, nossa, é muito legal, é muito bom. Pô, eu posso dar um comando aqui no meu celular para uma máquina executar uma operação, usinar uma peça, né? É um negócio, né? Ver a parte de automação que eu acho incrível, né? Fazer 10 operações ali de uma vez, meu. É um mundo de possibilidades, né? A máquina em si. A produção, né? Vem se inovando, né? Ano a ano. Cara, aí numa velocidade incrível, né? E eu ainda acho que a indústria é que move, né? O negócio todo, né? Sem dúvida. Você já imaginou se não tivesse a indústria? Né? Então é uma coisa que tinha que ter mais jovens, né? Indo para esse lado. Acho que precisa, né, meu? Precisa, porque vai chegar um momento que vai ter essa carência. Há uns anos aí, talvez uns 10 anos, eu lembro que naquela época o Brasil não tinha engenheiro, né? Vocês devem lembrar isso muito mais fácil que eu, porque afetava diretamente o universo de vocês. O Brasil não tinha engenheiro. Aí foi feito muito um movimento para que os jovens fizessem engenharia e aconteceu realmente. A gente foi produzindo das mais diversas engenharias, mas agrônomo, por exemplo, né? Sim. Que a gente tinha carência de profissional nessa área, porque os jovens realmente nem se ligavam nessa profissão. Poxa, quando eu comecei a fazer engenharia, até uma coisa curiosa, um professor falou pra gente, falou, hoje a sala de vocês tem 50 alunos. Eu tenho certeza que no final dos 5 anos, 15 vão se formar. Olha só, cara. Ele falou isso. E assim, lá no final mesmo, a nossa turma ficou muito mais enxuta, né? Foi reduzindo. Assim, na loja não chegou a 15, né? Mas eu digo aí, talvez 25, 30 pessoas se formou. Na minha época tinha 70 alunos na faculdade e se formaram 17. Olha só, cara. Um desiste, o outro não passa, o outro repete, mas no final 17 vai percebendo que não é aquilo que quer de profissão e não é fácil, né? Engenharia é muito difícil, né, eu fiz tecnologia, mas não era engenharia, mas era desistência demais, mesmo. Né, eu sou um cara totalmente de humanas, então assim, eu ia sofrer demais se eu tô numa faculdade dessa, tá ferrado. Fazer conta, ferrou-se. Tem que gostar. Cada um tem que gostar, né? Sem dúvida. Do mesmo jeito que se a gente for para humanas, nós vamos sofrer também. Sofrer, com certeza. Bom, pessoal, é isso. Deixa eu falar uma coisa antes de encerrar, que eu acho que acho que vale muito a pena vocês me dizerem como que estão os planos para o futuro, porque a gente chegou até aqui, nós estamos no presente. E como que está o futuro? Qual a expectativa? Sim, a gente está desenvolvendo já outros produtos, né? Que legal. Inclusive coletor de névoa, que é um produto que acompanha essa linha de que, poxa, se eu tenho alta pressão na máquina, é interessante que eu tenha também por condição uma sucção. Né, para que se gere uma névoa, né? Quando a máquina é menorzinha, normalmente ela gera uma névoa. Então você tenha uma sucção para poder tirar essa névoa. Então existe aí uma gama de outros produtos que a gente está desenvolvendo, trabalhando em cima disso, né? Voltamos pro papel. Faz um croquis aqui. Muito bom, muito bom. A alta pressão já está desenrolada, né? Já está indo muito bem. Então agora já estão nesse passo já, então, de desenvolver novos produtos. Isso. E a gente está falando de uma empresa muito nova, né? Sim. Vocês começaram outro dia aí, já estão muito bom. Graças a Deus está indo bem. Estamos indo. A ideia é também, além de lançar o produto, é entrar nessa parte de começar a participar de eventos, né? Então a gente está começando a avaliar isso. É legal, né? Eventos, feiras. Aumentar a exposição dessa marca aí para galera trabalhar saber. Na exposição. Tomar conhecimento né, do potencial de vocês, né? Tivemos convite para levar a máquina para o México. Que legal, hein? É muito interessante para a gente. A gente tá estudando isso também.
Então, poxa, a fronteira aí vai ficar pequena pra gente, com certeza. Que demais, que demais. Bom, gente, eu falo pra caramba, falei pra vocês que eu falo pra cacete, mas eu acho que vale muito a pena, né? É muito legal saber dessa história, saber que vocês estão nesse momento aí, né? Uma coisa que nasceu do zero. Pô, dois guerreiros. Fernando, eu conheço a vida inteira. Eu sei que esse cara é muito bom, muito inteligente. É um dos caras mais inteligentes da nossa turma. Então, assim, e aquele apelido lá do começo, vai sair ou não? Deixa pra lá. Eu fico muito feliz. Acho uma oportunidade incrível poder conversar e ouvir a história de vocês. A gente conversou um pouco nos bastidores, porque a gente fala demais, é assim, né? Mas eu já fiquei muito entusiasmado, então sentar aqui e a gente poder ouvir isso é sensacional. Parabéns demais para vocês. Eu queria agradecer, né, a oportunidade que você deu da gente poder contar a nossa história. É isso, um prazer. Cara. Eu fiz o contato com você lá, foi difícil ali a gente achar um horário, né, tal, mas foi a agenda é sempre isso, é o maior muito desafio. Obrigado, agradeço aí a parceria. Que é isso. Cara. Eu que agradeço a oportunidade da gente se encontrar, ouvir essa história brilhante, velho. Agradecer também o pessoal que tá com a gente, né, todo esse tempo aí. Esses parceiros que a gente sem disse, dúvida, né? É verdade, né? Então, cada um sabe da importância deles, da família, né? Sim. da família esposa, apoiando a gente, não falamos, filhos, né? Você vai apanhar quando chegar em casa, não falou da esposa. Isso é essencial. Então, a família sempre entendendo, né, que, poxa, a gente trabalha lá e quando a gente tem o tempo de folga, a gente está projetando, está planejando o futuro, né? É assim. Então, quantas madrugadas, né, a gente passou aí, estourando mangueira até acertar. Não é fácil, né? Mas amém, cara. Legal. Obrigado pela oportunidade. Que bom. Parabéns para vocês, gente. Obrigado, Valeu. viu? Obrigado. Gente, ficamos aqui com mais um episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.